Efésios capítulo 4, do verso 25 até o verso 30. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, damos graças por termos acesso à Tua bendita palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, que nos dá o discernimento para nós retermos somente o que vem do Senhor. Quanto a mim, eu suplico que Tu me use como instrumento Teu, um vaso de barro, para que a excelência seja do Senhor, para que a Tua igreja ouça a Tua voz, para que a glória seja do Senhor. Eu suplico a Ti a Tua graça, a ação do Teu Espírito Santo na minha vida. Eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Esse texto do qual nós lemos aqui, Efésios capítulo 4, do 25 ao 30, vemos que esse texto aqui, ele faz parte de um contexto, nos versículos aqui anteriores, onde Paulo, ele mostra que a igreja é o corpo de Cristo, e essa igreja, como corpo de Cristo, ela deve crescer numa edificação mútua. A igreja, ela deve, na sua unidade, fazer com que uns aos outros se ajudem, e nessa comunhão mútua, existe então a edificação. A edificação, no qual Paulo então mostra aqui no texto anterior, ela é através da ação de todos os membros. Olha o que diz o verso 15 e o verso 16 do mesmo capítulo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Chegando agora no verso 24, Paulo ele mostra que essa edificação, no qual ela deve ocorrer, ela deve ser uma edificação prática. É a doutrina sendo vivenciada, é o conhecimento que desemboca no comportamento, é o entendimento acerca da palavra de Deus, que nos faz termos uma mudança de comportamento. O que Paulo ele começa a falar aqui a partir do verso 25, é que o ensinamento que nós temos a partir de Deus, a partir da sua palavra, deve desembocar em mudança de comportamento, em vivermos a palavra. É a doutrina sendo então praticada. É isso que ele coloca aqui a partir do verso 24. Ele mostra que essa edificação mútua, ela deu-se início através do Espírito Santo, quando nós fomos selados, e ela irá terminar na nossa redenção. Olha aqui o verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Pois bem, vejamos então a partir do verso 25. Ele começa: por isso. Esse por isso aqui está ligado então ao contexto anterior, onde Paulo ele mostrou que nós, enquanto igreja, nós devemos nos despojar da velha natureza e devemos então nos revestir da nova natureza. Ele deu esse ensinamento ilustrando a partir então de uma roupa, no qual nós tiramos a nossa roupa velha e nos vestimos então de uma nova roupa. Através dessa ilustração ele mostrou que nós
perdemos ou deixamos então a nossa velha natureza ao termos convertido em Cristo. E em Jesus Cristo agora nós somos uma nova criatura. Ele disse isso no verso 22. Veja, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E é como que ele estivesse falando agora a partir do verso 25. Por isso, por vocês serem agora uma nova criatura, por vocês terem se despojado do velho homem, por vocês terem agora uma nova natureza em Cristo Jesus, por serem agora uma nova criatura, ele mostra quais são os nossos deveres. Ele diz no verso 25: por isso, por sermos agora uma nova criatura, deixai a mentira. A mentira se refere a todo gênero de engano, hipocrisia, falsidade ou astúcia. É a mentira que fez com que o homem ele deixasse de servir ao Deus único e verdadeiro para passar a servir aos deuses criados por eles mesmos. Romanos capítulo 1, o verso 25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por sermos discípulos de Jesus Cristo, nós devemos então deixar a mentira, visto que em Jesus Cristo nós temos que levar o seu caráter. É isso que Paulo coloca aqui: deixai a mentira. Vocês são nova criatura e vocês têm agora que ter o caráter de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 19 diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aquele que profere, aquele que segue a Jesus Cristo, aparte-se da iniquidade, ou deixe a mentira. Ele continua então no verso 25: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Nós devemos falar a verdade ao nosso próximo, porque a verdade, ela vive em nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele habita em nós. Jesus, ele habita em nós através do seu Espírito. E por Jesus ser a verdade, nós devemos então deixar a mentira e falar a verdade. João capítulo 14, o verso 6, está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois Jesus Cristo habita em nós através do seu Espírito, e Jesus é a verdade, e por ele ser a verdade, nós devemos então falar a verdade. Ele continua no verso 25: por isso deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somente através de nós falarmos a verdade uns para com os outros, é estabelecida a comunhão dentro do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e essa comunhão, essa irmandade, essa condição de unidade de corpo de Cristo, ela só pode se firmar a partir de uma igreja que fala a verdade uns para com os outros. A primeira doutrina então, a primeira verdade, o primeiro ensinamento que Paulo ele quer que nós venhamos praticar aqui é no verso 25: por isso, por sermos nova criatura, deixe a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 26: irai-vos e não pequeis. Paulo aqui, ele faz a referência ao Salmo 4, o verso 4, e ao usar aqui esse texto, ele usa a versão da Septuaginta, onde diz: perturbai-vos e não pequeis. No Salmo 4, verso 4, perturbai-vos tem o significado ali de tremam. Davi,
ele estava mostrando aqui no Salmo 4, que aqueles pessoas no qual ele estava escrevendo, eles deveriam então se arrependerem, eles deveriam estar ali se abalando, eles deveriam deixar ali os seus pecados. Esse foi o sentido de Davi ter escrito ali o Salmo 4, verso 4, onde ele diz: perturbai-vos e não pequeis, tremam, se arrependam, se aflijam, reconheçam os seus pecados. Esse era ali o sentido. O motivo pelo qual Davi ele falou isso era porque o povo estava em pecado, o povo estava cometendo erro diante de Deus, mas mesmo assim eles estavam se achando em paz, eles estavam olhando para si mesmos sem temor de Deus e achando que tudo ia bem, não obstante os seus pecados, não obstante eles estarem ofendendo a Deus, não obstante eles estavam cometendo iniquidade contra Deus, eles estavam em paz consigo mesmos, não havia o temor diante de Deus. Davi então escreve o Salmo 4, o verso 4, e diz: perturbai-vos, ou seja, irai-vos, se constranjam, se arrependam, tremam diante dos seus pecados. Paulo, ao usar aqui esse versículo, ele citar aqui o Salmo 4, verso 4, o que ele estava querendo ensinar ali para os efésios era: diante dos pecados que porventura vocês possam cometer, que vocês se constranjam, que vocês se arrependam, que vocês reconheçam os seus pecados, que vocês se perturbem quando porventura cometerem algum pecado, que isso possa constranger a vida de vocês, que vocês se irem contra o pecado, que vocês não fiquem em paz, mas que vocês se perturbem interiormente, que vocês sintam as mazelas e o peso da ira de Deus. Ele diz: irem-se, mas não irem-se contra o próximo, mas irem-se contra os seus pecados, se porventura vocês vierem a cometer. Ele diz então no verso 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O sentido é: antes que o dia termine, apaziguem os vossos corações. Irai-vos, se constranjam, se arrependam, se aflijam a sua alma, se porventura vocês cometerem algum pecado. Não cometam pecado, se ira contra si mesmo, mas não pequem, e que vocês possam estar apaziguando os vossos corações quando vocês estiverem irados, emocionalmente irados contra os seus pecados. Ele continua no verso 27: não deis lugar ao diabo. O que ele está mostrando aqui no verso 27 é não dar ocasião para o diabo ele tomar proveito diante das circunstâncias, visto que eles poderiam estar emocionalmente abalados devido à ira contra os seus pecados. Então que nesse momento que vocês estiverem irando contra si mesmo, estivessem, devido às circunstâncias, emocionalmente abalados por causa da aflição que vocês estão tendo contra os seus pecados, que vocês não venham nesse momento dar ocasião para que o diabo ele possa tomar proveito. O diabo ele terá lugar em nossas mentes quando nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, mas em meio às circunstâncias nós deixarmos sermos dominados pela ira ou pelas emoções. É muito importante nós entendermos que nós não podemos ser direcionados pelas nossas emoções, mas sermos guiados pelo Espírito Santo. Jeremias capítulo 17, o verso 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Um conselho sábio que deve fazer parte das nossas vidas é nós nunca tomarmos nenhuma decisão quando porventura estivermos emocionados, quando estivermos irados, quando estivermos
abalados por algum motivo, nunca nos deixarmos ser levados pela emoção. Nunca tome decisões quando você estiver irado. Tiago, capítulo 1, verso 19 e verso 20 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O verso 27: não deis lugar ao diabo. Que quando estivermos porventura emocionalmente em ira, que não seja nessa ocasião que venhamos tomar nenhum tipo de decisão. Verso 28: aquele que furtava, não furte mais. Nós vemos aqui o 8º mandamento, Êxodo, capítulo 20, o verso 15: não furtarás. Nós não devemos furtar e também não nos associarmos com aqueles que roubam, com aqueles que furtam, e porventura possam se dizer que são irmãos. 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 11 diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Eu gostaria de repetir para que ficasse enfatizado em nossas mentes. Nós somos exortados pelas Escrituras Sagradas a não nos associarmos, a não termos comunhão, a não nos relacionarmos com aqueles que, dizendo-se ser irmãos, eles são roubadores, aqueles que furtam, aqueles que praticam o mal contra o próximo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Os ladrões, eles não herdarão o reino de Deus, mas aqueles que deixaram tal conduta, eles irão alcançar a misericórdia de Deus, tornando-se então santos e justos diante de Deus. Aqueles que porventura tiveram esse tipo de comportamento, mas se arrependeram, reconheceram os seus pecados e confessaram a Deus e deixaram esse pecado, eles alcançam a misericórdia e se tornam santos e justos diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao verso 11: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Eles outrora eram roubadores, mas eles foram lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. O verso 28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. John Stott, o anglicano, ele comentando acerca desse texto, ele diz: não basta que o ladrão cesse de furtar, ele deve começar a trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, ganhando a própria vida. Depois, não somente poderá sustentar a si mesmo e a sua família, como também acudir ao necessitado. Ao invés de ser uma parasita da comunidade, que é a situação dos ladrões, começará a contribuir para ela. E ninguém, senão Cristo, pode transformar um assaltante em benfeitor. O verso 28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Verso 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
A palavra torpe aqui no original, ela vem do grego sapras, e o significado é algo podre. Normalmente era usado essa palavra para frutas podres. Quando então Paulo ele diz aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja podre, não saia da vossa boca nenhuma palavra que ela por si mesmo seja indigna de você falar, por ser uma palavra torpe. E também por essa palavra normalmente ser usada para as frutas podres. A gente sabe que quando uma fruta podre era colocada no meio das outras, ela apodrece o restante. Então não saia da nossa boca nenhuma palavra que por si só seja podre, e nenhuma palavra que, por ela ser falada, ela pode contaminar toda a sua frase, ela possa desgastar tudo o que você está comunicando, toda a sua frase, toda a sua fala. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra contaminada, nenhuma palavra que seja indigna de ter falado, que possa contaminar toda a sua frase. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para promover a edificação. Esse mas aqui, ele traz aqui um contraste em relação a falar uma palavra torpe. Ao invés de você falar uma palavra torpe, uma palavra que seja podre, que você fale algo que edifique a pessoa, que leve a pessoa a crescer espiritualmente, a se fortalecer, que saia da sua boca uma palavra que possa ser construtiva e para a edificação. Tiago, capítulo 3, do 8 ao 10 diz: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Não convém que da sua boca você venha promover maldição, que você venha promover palavras torpes, palavras que são podres, palavras que contaminam toda a sua fala, mas que ao contrário, que você fale palavras que edifiquem, que contribua, que leve o enriquecimento espiritual daquele que está ouvindo. Isso é muito importante. E essa palavra que edifica, ela pode promover, dar graça aos que ouvem. É o que diz aqui o final do verso 29, para que dê graça aos que a ouvem. Assim fazendo, quando nós falamos palavras que edificam, ela transmite graça aos que a ouvem. É muito importante você entender que as nossas palavras, elas tanto revelam o nosso presente, como também ela revela o nosso futuro. É através do que você fala, as pessoas podem conhecer a sua vida, podem conhecer o seu coração, porque a Bíblia nos ensina que do que o coração está cheio, disso fala a boca. Mateus capítulo 12, do verso 33 ao verso 37 diz: ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Não se engane, através de tudo quanto você fala, isso caracteriza tanto o seu presente, quanto também o seu futuro, porque o que você fala demonstra do que o seu coração está cheio, e também do que você fala, você vai prestar conta também diante de Deus. Se você fala palavras que edificam, isso mostra que o seu coração está cheio da graça, da bondade, da palavra do Senhor. Se você falar palavras que edificam, no dia da prestação de contas, nós iremos receber o vinde do nosso Deus, que nos alegrará,
algo que vai acalentar a nossa alma. Pelas nossas palavras nós seremos justificados ou então condenados. Continuando o verso 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No verso 27, aqui do mesmo capítulo, verso 27, Paulo ele diz para nós não darmos lugar ao diabo. E aqui no verso 30 ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus. O que nós podemos entender aqui, que o que Paulo ele está mostrando, é que por trás das nossas ações, por trás das ações dos seres humanos, personalidades invisíveis, elas estão presentes e ativas. Ora, nos levando a falar coisas que são contrárias ao propósito de Deus, ora, falando algo para a glória de Deus. Mas saiba que, por trás de todas as nossas falas, nossas ações, sempre existe uma personalidade invisível, seja o Espírito Santo ou seja o diabo, estão presentes e ativas. Qualquer ação incompatível com a pureza ou com a unidade da igreja, ela é incompatível com a unidade e a natureza do Espírito Santo. Então não deve ser falada, mas isso irá entristecê-lo. Agora, se nós olharmos também aqui, quando Paulo ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, mas se nós pensarmos nesse versículo, com base aqui no contexto, onde ele falou que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, então nós podemos entender também que qualquer palavra onde nós podemos proferir, que seja contrário à verdade do Senhor Jesus Cristo, seja contrário à glória do Senhor Jesus Cristo, também irá entristecer o Espírito Santo. Qualquer palavra que não seja para a glória do Senhor, qualquer palavra que não seja de acordo com a verdade bíblica, ela também é uma palavra torpe, é uma palavra que não deve ser falada, é uma palavra que pode também entristecer o Espírito Santo. João capítulo 16, do verso 13 ao verso 14 diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. O propósito pelo qual nós temos o Espírito Santo em nós, é para que ele glorifique a Jesus Cristo. O Espírito Santo nos guia para nós engrandecermos e glorificarmos a Cristo. O agente espiritual e invisível que está por trás de todas as nossas ações é o Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A selagem, quando nós fomos então selados com o Espírito Santo, isso ocorreu na ocasião que nós nos convertemos. Então nós fomos selados, como Deus colocou um carimbo em nós, dizendo que nós somos sua propriedade. O capítulo 1 desse livro, Efésios capítulo 1, verso 13, diz: e em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo então é uma garantia que nós somos propriedade de Deus. Ele diz: no qual estáis selados para o dia da redenção. O dia da redenção se refere ao dia quando o nosso corpo será redimido, pois então estará completa a redenção, ou então a libertação. Então, dessa maneira, quando ele fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, o selo e a redenção são os dois pontos no nosso processo de salvação. O início, quando nós fomos selados, e a redenção, quando então nosso corpo será redimido e teremos então um corpo glorificado. E nesse período, desde o início até o final,
nós devemos estar num processo de edificação, num processo de santificação, num processo onde nós não devemos entristecer o Espírito Santo, num processo no qual nós não devemos dar o lugar ao diabo. Que durante toda a nossa caminhada cristã, desde quando nós nos convertemos, até o momento onde nós iremos ter o corpo glorificado, que nós vivamos para a glória de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Terminando então aqui esse texto, nós vemos que Paulo, ele faz aqui uma série de contrastes em relação a nossos velhos hábitos, a nossa velha natureza, e em relação à nossa nova natureza, o velho comportamento no qual nós não devemos mais viver, com essa nova realidade no qual deve fazer parte das nossas vidas. Ele diz: deixai a mentira, falai a verdade, irai-vos, mas não prolongue a sua ira. Aquele que furtava, não furte mais, pelo contrário, trabalhe. Quem tinha linguagem torpe, deve ter linguagem que edifica. E o motivo pelo qual ele mostra que nós devemos então ter esse mudança de comportamento é porque nós vivemos para a glória do Senhor e buscamos não entristecer o seu Espírito. Que Deus assim nos ajude. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai querido, que essas verdades que foram transmitidas, respaldadas na sua bendita palavra, são verdades porque é a tua palavra, que elas possam ser escritas em nossos corações e que na medida da nossa existência, que vivamos para a tua glória, que possamos nos lembrar, ó Pai, de termos um comportamento que não venha entristecer o teu Espírito, visto que ele habita em nós, que nós não venhamos, ó Pai, dar lugar ao diabo, mas que nós vivamos, ó Pai, para a tua glória, que essas verdades sejam lembradas pelo teu Espírito, e que nós, ó Pai, temos uma doutrina que venha a ser praticada, um conhecimento que venha desembocar no comportamento, que todo o quanto nós temos aprendido venha a ser vivenciado, que o que nós temos aprendido se caracterize, ó Pai, por um comportamento. Eu oro ao Senhor e suplico que assim o Senhor nos ajude, em nome de Jesus.